Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Então vamos dar a nossa aula de revisão, começar a nossa aula de revisão na disciplina de Direito Internacional Público e Direitos Humanos, eu concentrar o mais rápido que eu puder, o maior número de conteúdo possível para vocês, para a prova da OAB que se avizinha, certo? Meu nome é Gustavo de Lima Pereira e vamos começar trabalhando, evidentemente, no âmbito da discussão sobre o direito internacional. Fundamentalmente, a gente sabe, nós devemos entender que a discussão começa pela Organização das Nações Unidas. Só para vocês lembrarem, vocês sabem, né? A sede fica em Nova York e ela é regida pela Carta das Nações Unidas, a Carta de São Francisco, a Carta da ONU de 1945, que é o documento que funda a ONU, que é o documento que a gente pode entender como a Constituição das Nações Unidas, certo? Vocês podem perceber aqui, deem uma olhadinha na tela, lá nos primeiros artigos da Carta das Nações Unidas, é muito importante vocês atentarem aos princípios e propósitos das Nações Unidas, que isso pode cair de uma forma direta na prova da OAB de vocês, ou isso pode cair de uma forma indireta. Fundamentalmente, um dos principais pilares da Organização das Nações Unidas que veio, caso caia uma questão envolvendo história do direito internacional, ela veio para substituir a Liga das Nações, fundada lá após a Primeira Guerra Mundial, e foi a primeira tentativa da comunidade internacional estabelecer parâmetros para evitar uma Segunda Guerra. Não deu certo. Após a Segunda Guerra Mundial, então, cria-se as Nações Unidas, com o fundamento, propósito e princípio principal de promoção da paz mundial e da segurança internacional, dentre também os elementos evidentes que nós temos que trazer aqui, a autodeterminação dos povos, que significa a ideia de fim do colonialismo. Então, a partir do momento em que nós criamos as Nações Unidas, a ideia dos processos de descolonização que vão acontecendo. Inclusive, tinha um órgão específico das Nações Unidas chamado Conselho de Tutela, que eu vou falar muito rapidamente para vocês aqui sobre ele, caso venha cair na prova, que está desativado há alguns anos. Também um outro elemento importante ligado às Nações Unidas, que é a cooperação internacional entre os Estados. Os Estados têm a obrigação de se auxiliarem mutuamente. Também eu destaco para vocês a ideia de igualdade entre os países e princípio da não intervenção. A ideia de soberania, né? A ideia que vem retomando uma discussão histórica, lá desde a Paz de Westfália, em 1648, onde foi um acordo que deu fim a guerra dos chamados 30 anos, um acordo, uma tolerância religiosa entre países protestantes e católicos, que funda a ideia de soberania, os países se tornarem independentes entre si, se respeitando mutuamente. Então isso aqui é sempre bom atentar, que a soberania é a espinha dorsal do que nós chamamos de direito internacional. E um outro elemento também importante, que é a resolução pacífica das controvérsias. A partir da criação da ONU, nós temos a proibição da guerra como um mecanismo, um meio legítimo de resolução de conflitos. Quando nós tínhamos, antes das Nações Unidas, os países entravam em desacordo e poderiam declarar guerra entre si por uma questão ligada aí a formas de resolução de conflitos, que a partir da criação da ONU isso venha a ser proibido, a não ser, então só é admitido no direito internacional contemporâneo, a guerra, se ela for uma guerra de legítima defesa, e se é uma guerra, se tiver essa legítima defesa, ela deve ser uma legítima defesa moderada de um país em relação ao outro, e também com a autorização, com a anuência do Conselho de Segurança da ONU. Deixei um detalhe para vocês aqui no quadro, e quando nós falamos sobre guerra, e quando nós falamos sobre conflitos armados, estamos falando do chamado direito internacional humanitário. O direito internacional humanitário é o direito que regula a guerra, não confundir direito humanitário com direitos humanos, o que é muito comum. Nós vemos por aí pessoas falando sobre direito humanitário, querendo se valer da ideia de direitos humanos. Direito humanitário são as convenções de Genebra que regulam a guerra e, fundamentalmente, a atuação do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, certo? Passando adiante, diretamente nós vamos falar sobre nessa revisão, dois órgãos fundamentais das Nações Unidas. Nós temos aí a Assembleia Geral da ONU, nós temos também aí a Assembleia Geral da ONU, que seria o órgão das Nações Unidas mais democrático, que conta com 193 Estados-membros da ONU, e tem uma série de deliberações e prerrogativas, que eu não vou entrar em detalhes. Também o secretariado, né, que vem a agenciar as agências subsidiárias da ONU, e também lidar com o orçamento das Nações Unidas, que eu vou comentar só aqui por cima. O Conselho de Tutela, que também eu comentei há pouco, que foi desativado, que foi um conselho criado para auxiliar os países na dimensão ligada
a esse processo de decolonização após a criação das Nações Unidas, e também nós temos o Conselho Econômico e Social. Mas nós vamos focar nos dois principais órgãos da ONU em termos de provas de concurso e provas da OAB. O primeiro deles, que é o Conselho de Segurança. Vocês podem dar uma olhadinha na tela. Lembrando, o Conselho de Segurança ele tem uma composição de 15 membros, certo? Dentre esses 15 membros, nós temos 5 membros permanentes, que são quem? Os vencedores da Segunda Guerra Mundial, e por isso que é importante nós termos uma análise do direito internacional alinhado com a análise da história, né? Então, os vencedores da guerra que trouxeram para si as prerrogativas de criar dentro do Conselho de Segurança essa reserva de permanência, né? Que envolve quem? Os vencedores da guerra, Estados Unidos, Rússia, a Grã-Bretanha, a França e a China, com um asterisco aqui, porque a China entrou posteriormente, não foi lá em 1945, mas ela ingressou como membro permanente posteriormente com a aceitação dos demais membros. Um detalhe importante que desses 5 membros permanentes que compõem, dentre os 15 membros do Conselho de Segurança, além de estarem sempre lá, eles também têm um poder extra, que é o poder de veto. E os demais membros que compõem o Conselho de Segurança são membros rotativos, são 10 membros rotativos que ocupam essa cadeira um mandato de 2 anos, o Brasil ocupou essa cadeira algumas vezes já. E uma observação importante aqui, que sempre cai muitas vezes em prova, esses detalhes que eu chamo a atenção para vocês, é que as resoluções do Conselho de Segurança, além de demandarem a anuência dos 5 membros permanentes, também elas demandam no mínimo uma adesão de 9 membros, ou seja, os membros permanentes, mais até a totalidade de 9 membros, contando com os membros rotativos. Lembrando que é possível um membro permanente não vetar uma resolução, mas poderá um membro permanente se abster de decidir. Então, nesse contexto que é importante esse detalhe dos 9 integrantes do Conselho para que uma dimensão, uma resolução do Conselho de Segurança seja reconhecida enquanto tal. Alguns detalhes que nós podemos acompanhar aqui na tela sobre as funções e atribuições do Conselho de Segurança para vocês atentarem, né? Então, o Conselho de Segurança ele tem como uma das funções emitir recomendações aos Estados para acerto de controvérsias. Então, quando há uma diligência internacional, uma divergência diplomática internacional, o Conselho de Segurança pode atuar nesse âmbito de recomendações. E, voltando ao que nós falávamos anteriormente, que nós temos ali sobre aquela questão das resoluções do Conselho de Segurança, as resoluções do Conselho de Segurança têm um caráter obrigatório. Isso é muito importante vocês atentarem, porque as resoluções da Assembleia Geral da ONU, por exemplo, não têm esse caráter de obrigatoriedade. Okay? Então, as resoluções obrigatórias para a manutenção da paz mundial aos membros das Nações Unidas. Então, quando há uma divergência internacional, quando existem circunstâncias de países que estão violando os princípios e propósitos da ONU, o Conselho de Segurança pode vir a entrar em ação para fazer recomendações aos Estados, para emitir resoluções obrigatórias para os Estados e, na medida em que isso não acontece de uma via diplomática, meramente ligada a recomendações ou a anuência dessas resoluções por parte dos Estados que as receberam, o Conselho de Segurança tem a prerrogativa também de estabelecer medidas pacíficas para a resolução de controvérsias. Isso tem a ver com um ponto lá que nós iniciamos essa revisão, que diz respeito à questão da resolução pacífica de controvérsias e a proibição da guerra como um princípio e propósito da ONU. Que tipo de medidas pacíficas? Então, a ideia que fica clara para nós entendermos seria um isolamento do país. Seriam, então, a interrupção total ou parcial de relações diplomáticas, econômicas, comunicações ferroviárias, marítimas, aéreas, postais, radiofônicas, telegráficas, etc. O que consta lá na Carta da ONU, o número de medidas possíveis que eu trago aqui a título exemplificativo. Para ficar claro para vocês, vocês podem entender a ideia das medidas pacíficas no sentido desse isolamento do país em termos diplomáticos e econômicos, esse estrangulamento do país em relação para emitir elementos que possam fazer valer para que esse país pare de agir de forma contrária aos princípios e propósitos das Nações Unidas, certo? E aí, o que nós podemos entender também por fim, é que quem tem a legitimidade para o uso da força, se for o caso, em circunstâncias que envolvam violações das prerrogativas das Nações Unidas, é o Conselho de Segurança também que tem essa legitimidade. O uso da força a partir
do Exército dos Estados-membros. Então, que nós vemos isso, então nós, sem entrar em muitos detalhes, o Conselho de Segurança é o órgão mais criticado das Nações Unidas, exatamente pelo excesso de poder aos membros permanentes e também por poder fazer valer o uso da força e acabar, muitas vezes, nós vemos internacionalmente isso não acontecendo, em que pese o órgão tenha legitimidade para tal. Indo adiante, nós vamos direto agora falar da Corte Internacional de Justiça. Eu vou focar somente nesses dois órgãos, nessa revisão, que são aí os mais fundamentais para a nossa prova. A Corte Internacional de Justiça, que tem a sede em Haia, e tem uma composição de 15 juízes, sem detalhes aqui que vocês podem acompanhar na tela, esses juízes eleitos pela Assembleia Geral da ONU, e com reconhecimento do Conselho de Segurança, com um mandato de 9 anos. As provas de concurso e provas da OAB gostam muito de cobrar esse tipo de detalhe, né? Tempo de mandato, número de juízes, composição. Então nós temos 15 juízes na Corte Internacional de Justiça, com um mandato de 9 anos, podendo ser renovado esse mandato uma vez. Vamos direto agora, a gente vai saindo dessa discussão envolvendo a Organização das Nações Unidas como sujeito de direito internacional. Nós temos os estados como sujeitos, não vou entrar em detalhes aqui por uma questão de tempo, os 193 estados membros reconhecidos pelas Nações Unidas, com um detalhe que a Palestina é um estado observador, não tem poder de voto perante a Assembleia Geral, e que também o Vaticano é um estado sui generis reconhecido, Santa Sé, como sujeito de direito internacional, porque o direito internacional entende que a Igreja Católica tem valores importantes na construção da paz mundial, sabemos aí no mundo ocidental fundamentalmente. Também como sujeitos nós podemos fazer os movimentos insurgentes, movimentos que visam aí tomar o poder no sentido de ditaduras, ditaduras ou circunstâncias que envolvam governos não legítimos, e esses movimentos insurgentes terão reconhecimento como sujeitos de direito internacional na medida em que eles reconhecerem as normas do direito humanitário, lidarem com as normas que envolvem conflitos armados, como eu coloquei anteriormente. Então, esses sujeitos de direito internacional, eu trago aqui à tona também, sem trazer no material, além da Organização das Nações Unidas, as organizações internacionais como um todo, os estados, esses elementos sui generis, esses elementos com as suas peculiaridades, Santa Sé, o Estado do Vaticano, a questão da Palestina, os movimentos de libertação nacional, que têm reconhecimento como sujeitos, como personalidade jurídica internacional. Trago também essa questão, rapidamente, dos insurgentes. Também o Comitê Nacional da Cruz Vermelha é reconhecido como um sujeito de direito internacional, em que pese seja uma organização internacional de direito privado, e por isso que não entra no âmbito do estudo das organizações internacionais em geral. Saindo dessa discussão, dessa revisão rápida sobre sujeitos, focando mais na ONU e nos dois órgãos específicos que nós mencionamos há pouco, vamos direto agora falar sobre as fontes do direito internacional. Que fontes que o direito internacional traz para nós? Nós temos fontes primárias e nós temos fontes auxiliares. As fontes primárias, caso caia na nossa avaliação, as fontes primárias seriam os costumes. O direito internacional é um direito costumeiro por excelência, os costumes, os tratados e os princípios gerais do direito. Isso está lá no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Essas são as fontes primárias e não existe hierarquia entre elas. As fontes auxiliares seriam a doutrina, a jurisprudência internacionalista e também a possibilidade de julgamentos com base em equidade, com base na justiça do caso concreto, caso uma divergência entre estados. Nessa divergência, os estados aceitem que, por exemplo, a Corte Internacional de Justiça afaste a normativa internacional e julgue por equidade, algo que nós não temos exemplos para trazer à tona, mas vale esse registro. Fontes primárias, fontes auxiliares, e evidentemente nós temos que focar mais a nossa concentração na nossa revisão, na principal fonte, na fonte que mais traz questões para nós, na prova da OAB, e a fonte que mais nós temos elementos para destacar, que é o direito dos tratados, os tratados internacionais como fonte de direito internacional. Dá uma olhadinha aqui na tela, vocês podem ver que nós temos dentro do estudo do direito dos tratados, fundamentalmente, duas espécies de tratados. Tratados bilaterais, que envolvem dois países. Essas dimensões envolvem uma tratativa mais simplificada, via de regra, para a perfectibilização desses tratados. Então, esses tratados, muitas vezes tratados comerciais, tratados de extradição, por exemplo, envolvem dois estados, e tratados multilaterais, que envolvem 3 ou mais países. Um detalhe fundamental que vai diferenciar de antemão
tratados bilaterais de tratados multilaterais seria que somente no caso dos tratados multilaterais é que são permitidas reservas. O que seriam reservas? Vem comigo aqui. Reservas ao conteúdo do tratado significa a possibilidade, como regra geral, dos países afastarem determinada parte, determinado conteúdo do tratado, por entenderem que ele vai ferir ou ele não vai de encontro às suas prerrogativas do seu direito interno. Então o direito internacional permite isso como regra geral nos tratados multilaterais, exatamente pela diversidade cultural, pela diversidade de ordenamentos jurídicos que nós temos perante os Estados. Então, evidentemente, isso como regra é permitido. Acontece, a questão que eu destaco para vocês também é que essas reservas elas não podem vir a serem feitas em circunstâncias que dizem respeito àquilo que nós entendemos como objeto específico do tratado. Imagine um tratado sobre não proliferação, sobre a proibição de todas as formas de tortura, e aí o país vai lá e faz uma reserva ao artigo 1º que diz que não é possível a pena de tortura dentro dos seus direitos internos. Certo? Então, como regra geral, é permitido. Dentro dos direitos dos tratados, a parte mais importante do estudo dei uma olhadinha aqui na tela, é a parte que envolve as fases de formações, fundamentalmente desses tratados multilaterais que envolvem uma dimensão de maior peculiaridade. Então nós vamos dividir nessas 4 fases, nós temos 2 fases internacionais e 2 fases internas. Então a primeira fase do tratado envolve o que nós chamamos de negociação, adoção do texto e assinatura, uma fase internacional. Vamos imaginar um tratado, poderia ser um tratado da Organização dos Estados Americanos, que nós vamos falar daqui a pouco, lá nos direitos humanos, quando nós falarmos sobre a questão do Pacto de São José da Costa Rica e o Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. Então vamos imaginar, poderia ser um tratado da OEA, mas vamos imaginar um tratado envolvendo a Organização das Nações Unidas como um todo. Então a ONU convoca os Estados, entende que é necessário uma discussão internacional envolvendo determinada temática e esses tratados começam a ser negociados a partir das autoridades diplomáticas dos países. Então nós temos essa primeira fase, uma fase de negociação, se discute, se debate, se delibera durante meses, chega-se a um denominador comum de um texto, dos artigos, né, que vão envolver esse tratado internacional, e nós iniciamos então por uma fase de assinatura, e aqui é importante, tecnicamente falando, a assinatura não é sinônimo de ratificação. A assinatura é um aceite precário, é uma sinalização inicial, vejam que está na primeira fase, recém, é a sinalização que o país, ele compactua à primeira vista com aqueles elementos que estão previstos nesse tratado internacional, e isso dá essa sinalização, mas o país não está vinculado internacionalmente, não poderá ser responsabilizado internacionalmente se violar esse tratado meramente com a sua assinatura. Poderá receber algum tipo de pressão política, mas nenhuma repercussão no âmbito jurídico, certo? Então aqui nesse estudo das fases de formação dos tratados, nós temos que fazer uma dimensão envolvendo tanto o direito interno, o direito constitucional brasileiro, quanto o direito internacional. Então, qual é a competência, isso é muito importante, de quem é a competência para assinar tratados internacionais? Aí você vai pegar a sua Constituição, lá no artigo 84, inciso 8º, e vai estabelecer lá, vai estar escrito lá, compete privativamente ao presidente da República celebrar acordos internacionais. Assinar tratados internacionais, leia-se. Competência privativa do presidente da República significa que é uma competência delegável. Ele pode delegar para alguém. E faz todo sentido isso, né? Faz todo sentido exatamente porque o presidente da República no Brasil não tem necessidade de ter conhecimento de direito internacional. Então, via de regra, ele pode, mediante uma carta de plenos poderes, nomear autoridades diplomáticas para negociar esse tratado e assinar, ou o próprio ministro das Relações Exteriores. Então, nesse contexto aqui, já é, numa primeira fase, possível a análise do conteúdo do tratado e, por exemplo, o Brasil emitir reservas a esse conteúdo do tratado, se for o caso. O artigo 22, 23, supondo esse tratado imaginário que nós estamos tratando, nós estamos falando aqui, ferem o ordenamento jurídico brasileiro. Então, é possível o oferecimento de reservas desde que elas não violem o objeto central do tratado, como eu havia comentado anteriormente. Certo? Depois nós vemos uma fase interna, a segunda fase
primeira fase internacional, uma segunda fase interna, que envolve o referendo do Congresso Nacional, artigo 49, inciso 1º da nossa Constituição Federal. Nós temos um detalhe nesse artigo 49, inciso 1º, que a redação dele pode sugerir algo equivocado para nós. A ideia é que não estamos terminando aqui as fases de formação, estamos recém na segunda fase. Mas se vocês forem pegar pela redação da Constituição, se trata lá sobre o Congresso Nacional como a competência de referendar definitivamente tratados internacionais. Há uma má redação do texto constitucional. Então, nós temos a fase então do Executivo, vem para o Legislativo, e esse referendo do Congresso Nacional, nesse referendo é possível também o Congresso Nacional analisar o tratado e perceber que há uma incongruência, mais outra incongruência não percebida pelo Executivo na primeira fase, e oferecer uma reserva também. Certo? Então, com a independência dos poderes, não é possível afetar o outro, o Congresso Nacional caçar a reserva emitida pelo Executivo, e nem depois, na terceira fase, também o Executivo reanalisar essa questão das reservas emitidas pelo Congresso Nacional, se for o caso. Ainda nessa segunda fase, para nós atentarmos muito, se o tratado internacional versar sobre direitos humanos, isso é muito importante, isso cai seguidamente nas provas da OAB, se for um tratado de direitos humanos, e ele chegar no Congresso Nacional, nessa segunda fase, e for aprovado com 3/5 dos votos em 2 turnos, primeiro na Câmara dos Deputados, depois no Senado, volta para a Câmara, volta para o Senado, rito semelhante a rito específico da emenda constitucional, 3/5 em 2 turnos do Congresso Nacional, esse tratado será considerado como equivalente à Constituição Federal. Isso é muito importante nós termos em mente, certo? Isso cai seguidamente nas provas da OAB. Então, essa ideia dos tratados internacionais que tiveram essa anuência maciça do Congresso Nacional, se versam sobre direitos humanos, passando, então, com a aprovação de 3/5 dos seus membros, em 2 turnos, esse tratado será considerado como equivalente à Constituição. Certo? E, evidentemente, nós não temos nenhum tipo de prazo para que um tratado saia da primeira fase e seja remetido para o Congresso Nacional em linhas gerais. A não ser, e atentem aí a isso, se foram tratados da Organização Internacional, Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Se forem convenções da OIT, pela carta da OIT, pelo documento que estrutura a Organização Internacional do Trabalho, estabelece lá que, após a primeira fase, esse tratado essa convenção da OIT deve ser apresentada ao Congresso Nacional no prazo de 1 ano e, excepcionalmente, em até 18 meses. Atentem a isso, que isso aí pode vir a ser uma novidade, uma inovação, que retomar essa discussão sobre a Organização Internacional do Trabalho na prova da OAB, que não vem caindo há um tempo. Terceira fase, então nós voltamos para uma fase internacional. Né? A fase internacional é a fase de ratificação. Ratificação diferente da assinatura. A assinatura um aceite precário e a ratificação um aceite definitivo. Agora o país está reconhecendo o conteúdo desse tratado e se vinculando a ele. Então essa fase de ratificação ela é de competência exclusiva do chefe de Estado, por uma prerrogativa do direito internacional. Então, no caso do Brasil, compete exclusivamente ao presidente da República a ratificar tratados internacionais. Compete privativamente assinar, portanto, podendo delegar, e compete exclusivamente ratificar. E uma quarta fase, como vocês podem ver na tela, acho que na tela não sei se está aparecendo, deu um probleminha ali, mas não tem problema, essa quarta fase é uma fase de promulgação e publicação no Diário Oficial da União. É uma fase onde o Brasil está avisando os seus nacionais que ele está vinculado a esse tratado. Então, é uma fase mais, num ponto de vista de uma dimensão de formalização e reconhecimento, publicação no Diário Oficial da União, de que o país, então, está vinculado a esse tratado internacional. Ainda sobre direito dos tratados, que é importante nós analisarmos. Como é que nós entendemos aqueles tratados internacionais que são de direitos humanos e não passaram por todo esse rito, que não tiveram essa dimensão de 3/5 em 2 turnos, como trata o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal.
Então, como é que nós lidamos com isso? Esses tratados internacionais que são anteriores à implementação desse parágrafo 3º do artigo 5º, foi lá implementado na Emenda Constitucional 45 de 2004. Como funcionam os tratados que são de direitos humanos anteriores a ele e posteriores a ele, que não passaram com toda essa adesão do Congresso Nacional e versam sobre direitos humanos. A tese que é admitida pelo Brasil, a tese do ministro Gilmar Mendes, que foi acolhida, que é a tese da supralegalidade. Então, o que nós temos, se nós pensarmos numa pirâmide, para entendermos a hierarquia das normas internacionais, nós teríamos a Constituição Federal no topo, no meio nós teríamos os tratados de ordem supralegal, que são esses tratados de direitos humanos que não detiveram essa adesão completa do Congresso Nacional, essa adesão maciça do Congresso Nacional. E abaixo, o terceiro ponto, os demais tratados comuns, como tratados bilaterais, tratados comerciais, etc. Então, isso é muito importante de vocês terem em mente. E, fundamentalmente, já transitando um pouco para a nossa discussão, daqui a pouco nós vamos falar sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, evidentemente, o Pacto de São José é considerado uma norma supralegal. Um ponto importante que eu vou trazer à tona aqui para a gente revisar um pouquinho é o tema da imunidade de jurisdição no direito internacional. Costuma cair com uma certa frequência na nossa prova da OAB. Então, o que é imunidade de jurisdição? Imunidade de jurisdição parte dessa ideia, que parem no imperium judicium. Não existe jurisdição, exercício de império, de soberania entre iguais. Então, a ideia seria, no âmbito da facilitação das relações diplomáticas dos países, os países passaram a se comportar a partir de medidas que estruturaram essa facilitação das relações, essas relações diplomáticas, e depois isso se tornou aí tratados internacionais regulando a matéria. Então, para que serve a imunidade? Para facilitar as relações diplomáticas entre os países, e fundamentalmente nós temos essas três espécies de imunidades aqui. Antes disso, eu vou só mencionar para vocês que nós temos a Convenção de Viena de 1961 sobre relações diplomáticas, que vai tratar das imunidades diplomáticas mais em geral, dos locais da missão, dos representantes da missão, e em 1963 a Convenção de Viena sobre relações consulares, certo? Uma terminologia que eu não coloquei no material, mas falo para vocês atentarem, é que nessa discussão entre as relações diplomáticas entre Estados, nós temos uma terminologia técnica que é fundamental vocês estarem atentos para a prova da OAB. O Estado acreditante é o Estado que envia a missão, e o Estado acreditado é o Estado que recebe a missão. Eu falo isso porque pode acontecer na prova de vocês se depararem com uma questão, está falando, o Estado acreditante, o Estado acreditado, do que se trata isso? O Estado acreditante envia a missão diplomática e o Estado acreditado recebe a missão diplomática. E a missão diplomática é toda investida oficial de um país no território do outro, todos esses elementos que envolvem as relações diplomáticas. Primeira imunidade que nós vamos tratar é a imunidade dos locais da missão estrangeira. Vem para mim. Atentem que é a mais simples que nós podemos discutir em termos de imunidade, de jurisdição, exatamente porque os locais da missão estrangeira estão imunes e nós não temos nenhuma exceção a essa regra. O que seriam os locais da missão estrangeira? A embaixada, o carro da missão estrangeira também é considerado como os locais da missão, os documentos da missão, tudo isso está imune. Ok? Então, evidentemente não poderia a Polícia Federal, com algum mandato ou sem mandato, entrar, investir-se dentro da embaixada da França em Brasília, sob a alegação de que lá esteja acontecendo alguma atividade criminosa, porque lá quem diz o direito, jurisdiction, quem diz o direito lá é a França. Um detalhe importante, só para nós associarmos isso aqui, é um erro muito comum que é cometido, uma compreensão muito comum, que as embaixadas dos países não são território desses países. A Embaixada do Brasil em Paris não é território brasileiro. É território francês, só que quem diz o direito lá é o Brasil, porque está sob imunidade de jurisdição. Essa é a ideia. Então, nós sabemos que a territorialidade é um dos elementos constitutivos do conceito de Estado, mas as embaixadas, os carros, os locais da missão não se tratam do território desses países. Certo? Segundo ponto, que é a imunidade dos representantes da missão estrangeira. Os representantes da missão estrangeira que vão envolver fundamentalmente os diplomatas e os cônsules. Nós vamos ver, em linhas gerais, as imunidades
de diplomatas e cônsules na nossa revisão. Então, diplomata é aquele que representa o país e o cônsul é aquele que representa os nacionais desse país. Então, o diplomata brasileiro representa o Brasil, o cônsul brasileiro representa os interesses dos brasileiros. Então, exatamente porque o diplomata ele tem uma vida mais nômade, ele vai numa missão internacional, fica alocado como embaixador, chefe da missão estrangeira por alguns anos, talvez, mas ele tem esse caráter de maior rotatividade e a atividade do consular ela é mais fixa, considerada mais fixa, em que pese ambos ingressem pelo mesmo concurso do Instituto do Rio Branco na carreira diplomática. As atividades são diferentes. Então, a imunidade dos diplomatas, nós vamos analisar aqui, tanto diplomatas e cônsules, eu vou tratar das imunidades, e aquilo que tiver diferenças entre eles, eu vou chamar atenção. Nós temos 3 imunidades no âmbito da imunidade de jurisdição dos representantes da missão. A imunidade no âmbito do direito civil, privado, portanto, a imunidade de direito fiscal, de tributário, e a imunidade no âmbito penal. Então, cônsules e diplomatas têm imunidade no âmbito do direito civil. Por exemplo, eu não posso, o Estado brasileiro não pode exercer jurisdição sobre um diplomata ou um cônsul numa circunstância que envolve alguma questão patrimonial, um acidente de trânsito. Se eu bater o meu carro num carro de um diplomata, eu não posso ingressar com uma ação contra ele. Mas ele pode entrar com uma ação contra mim, mas um detalhe que está na Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas é ele me daria o direito de reconvir, de fazer o Instituto da Reconvenção. Então, além da imunidade civil para diplomatas e cônsules, também a imunidade do âmbito fiscal. Então, diplomatas e cônsules não pagam IPTU, não pagam IPVA, evidentemente imposto de renda, não também porque quem remunera é o Estado acreditante. Então, tudo isso envolvendo a facilitação da missão diplomática. Também eles têm uma imunidade no âmbito domiciliar, também, assim como não é possível uma investida na embaixada do Equador, por exemplo, em Brasília, também não é possível uma investida policial na casa do diplomata e do cônsul, certo? Equatorianos. A imunidade penal tem um detalhe interessante para nós revisarmos. A imunidade penal também do diplomata ela é completa, não é possível o exercício de jurisdição sobre nenhuma espécie de crime, pode ser o crime mais astrondoso que vem à mente de vocês aí me assistindo, um homicídio, um estupro, o que for de mais abominável que nós podemos pensar. Não é possível, por exemplo, o Brasil exercer jurisdição sobre esse diplomata estrangeiro que está em missão aqui. O que é possível, no máximo, é ele ser expulso. É possível a expulsão do diplomata, certo? Um detalhe que não existe imunidade no âmbito penal de diplomatas é a competência do Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional, regulado pelo Estatuto de Roma, de 1998, entrando em vigor em 2002, ele julga pessoas. Nós temos a Corte Internacional de Justiça, Corte Interamericana de Direitos Humanos, que julga circunstâncias envolvendo vítimas, estados ou vítimas e estados. No caso do Tribunal Penal Internacional, ele julga pessoas que cometem crimes que são considerados de maior lesividade em termos gerais, como crimes de guerra, crimes de genocídio, crimes contra a humanidade, por assim dizer também. Então, se o TPI pede, olha, me entregue esse diplomata chileno que tentou cometer um crime contra a humanidade, cometeu um crime de genocídio, alguma coisa do tipo, o Brasil tem a obrigação de entregar. Então, seria uma exceção que nós podemos chamar a atenção à imunidade penal dos diplomatas. E como é que fica a imunidade penal dos cônsules? A imunidade penal dos cônsules, ela só existirá naqueles crimes que envolvam a prerrogativa de função. Então, um cônsul que comete um crime de homicídio numa discussão num bar, numa briga de trânsito, ele poderá ser julgado no Brasil. Mas, por exemplo, se ele falsifica algum documento lá do seu consulado para facilitar um conterrâneo seu, imagine um cônsul estadunidense que vai lá e falsifica um passaporte, falsifica algum documento para ajudar, auxiliar algum amigo, a competência de julgamento dele seria os Estados Unidos da América, então o Brasil não teria competência, não teria condição de julgá-lo, porque existe essa imunidade penal dos cônsules no âmbito daquilo que diz respeito à sua prerrogativa de função. Fundamentalmente também é preciso atentar que a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas nos diz que o fato de um país não poder exercer jurisdição sobre um diplomata e cometer um crime não vai estar sugerindo que esse diplomata esteja desvencilhado das suas responsabilidades penais.
há uma obrigação do Estado acreditante analisar, investigar e condenar e julgar esse diplomata que cometeu um crime em missão, certo? Detalhe também fundamental para a nossa discussão, aqui, eu estou trazendo aqui, no material vocês têm aqui exatamente essas discussões sobre as modalidades de imunidades que eu estou trabalhando aqui com vocês, atentar para vocês aqui que a imunidade penal dos diplomatas, ela se estende aos seus familiares também, né? Enquanto a imunidade do cônsul não. Isso é muito importante. A imunidade do diplomata pode ser tanto para sua esposa, seus filhos que estão acompanhando a missão, e a imunidade do cônsul não. Certo? Vamos passar agora a discutir, a tratar sobre, dentro do direito internacional, mas alinhado aos direitos humanos, e o ponto mais importante, que mais cai na prova da OAB, seria elementos ligados à chamada Convenção Americana dos Direitos Humanos. Né? Convenção Americana dos Direitos Humanos, que é mais conhecida pelo seu apelido Pacto de San José da Costa Rica. Vem comigo aqui. Dentro dessa discussão sobre direitos humanos, rapidamente em termos de revisão, antes de nós cairmos numa análise resumida nessa revisão do pacto, nós temos o que nós chamamos de proteção global dos direitos humanos, que vai envolver a atuação da ONU, mecanismos de tentativa geral de proteção de direitos humanos. Então nós temos a Carta das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e também aí os Pactos de Nova York, Pactos de Direitos Civis e Políticos e Pactos de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que vão dinamizar uma tentativa de proteção no âmbito global dos direitos humanos. E também nós temos a dimensão regionalizada da proteção dos direitos humanos, que vai envolver o sistema europeu de proteção dos direitos humanos, que existe lá desde os anos 50, o sistema interamericano de proteção dos direitos humanos, que envolve o Brasil, que começa a ser implementado em 1969, e também nós temos nos anos 80 o sistema africano de proteção dos direitos humanos. Certo? Então, se nós analisarmos aqui na tela, nós vamos ver que o Pacto de São José da Costa Rica, considerado como uma norma supralegal no direito brasileiro, o Pacto de São José da Costa Rica, ele não é o único tratado que envolve o sistema interamericano de proteção de direitos humanos, mas ele é o tratado que melhor instrumentaliza o sistema interamericano. Aqui nós podemos, eu trouxe para vocês aqui na tela, um detalhe importante, interessante, que nós temos que chamar a atenção, é que o conteúdo do Pacto de São José da Costa Rica, na sua origem, traz direitos de primeira dimensão ou geração, como vocês bem entenderem. E a observação abaixo na tela, vocês percebem que nós só tivemos no âmbito do sistema interamericano de proteção dos direitos humanos de segunda dimensão, somente a partir da implementação do chamado Protocolo de San Salvador em 1988. Isso já caiu em prova da OAB. Então, como vocês estudam para a prova da OAB, vocês veem que as questões muitas vezes se repetem, então nós temos que chamar atenção para que o conteúdo original do Pacto de São José é direitos de primeira dimensão e o conteúdo de segunda dimensão vem lá com o Protocolo de São Salvador. Agora a gente vai fazer um resgate breve sobre aqueles elementos que também são comuns de cairmos nas provas da OAB. Tudo que envolve as chamadas gerações de direitos humanos ou dimensões. Ela pode vir nesse sentido, gerações de direitos humanos ou dimensões de direitos humanos. O que são direitos humanos de primeira dimensão ou geração? São direitos políticos e liberdades individuais, que são frutos das reivindicações iluministas e liberais lá do século XVII e XVIII, que têm as repercussões práticas mais eminentes, mais grandiosas nessa trajetória histórica, as revoluções burguesas, a Revolução Americana e a Revolução Francesa do século XVIII. Então, nós temos o conteúdo dessa ideia de uma reivindicação contrária aos anseios do absolutismo, essas dimensões teóricas que vieram à tona nesse ímpeto de trazer mais liberdade econômica, liberdade pessoal, etc. Liberalismo, iluminismo, que muitas vezes tem uma dimensão ambivalente e complementar entre eles, e repercute
nas revoluções burguesas, consolidando-se em linhas gerais nessa dimensão histórica os direitos de primeira dimensão ou geração. Os direitos humanos de segunda dimensão ou geração, eles são lá discutidos em termos históricos, século XIX, final do século XIX e XX, com uma questão envolvendo direitos econômicos, sociais e culturais. Frutos muitos das críticas envolvendo a questão do excesso de trabalho pós-revolução industrial, pessoas trabalhando 15, 16 horas por dia, salários, então essa questão envolvendo não adianta nada eu votar e ter liberdades individuais se eu não tenho o direito ao lazer, à educação, à saúde. Então os direitos que envolvem os direitos de segunda dimensão ou geração. E também nós podemos falar numa terceira geração, dimensão de direitos humanos, que envolve direitos transindividuais, direitos coletivos, direitos ao meio ambiente. Outros autores vão tentar estabelecer outras gerações de direitos, mas vamos ficando por aqui para a nossa revisão e também fundamental essas duas primeiras fases e essa terceira, porventura, que possa vir talvez a cair. Aqui eu coloquei no material para vocês podem ver que o Pacto de São José é de 1969, entrou em vigor quase 10 anos depois, em 1978, porque ele demandava 11 ratificações, 11 anuências dos Estados-membros, dos 35 estados que compõem a Organização dos Estados Americanos. Então, isso aconteceu em 1969. E o Brasil? Quando é que o Brasil entrou? Quando é que o Brasil passou a se vincular à Convenção Americana de Direitos Humanos? O tratado foi reconhecido, o Brasil aderiu a esse tratado em 1992, porém o Pacto São José demanda uma dupla anuência, não basta só anuir ao conteúdo do tratado, também é preciso reconhecer a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos para julgar eventuais denúncias que aos países, que ao Brasil, por exemplo, for submetido. Então isso aconteceu somente em 1998. Então vamos analisar dentro da Convenção Americana de Direitos Humanos, em termos de conteúdo principal. Eu vou trazer alguns elementos aqui oralmente e focar em outros na nossa tela. O que nós temos que ter em mente no nosso conteúdo principal, eu vou trazer aqui na tela 2 fundamentais e depois vou comentar alguns outros. Evidentemente que lá no artigo 2º da Convenção Americana, trata da ideia de adoção das disposições do direito interno. Então, o que está querendo dizer o pacto é que se o país prevê na sua normativa interna determinados direitos e o país não cumpre, isso poderá ele vir a ser responsabilizado no futuro. Então isso é muito importante, que as condenações que o Brasil teve, que os países em geral têm, envolvem essa debilidade na adoção das disposições do direito interno, certo? Dentro do âmbito dos direitos civis e políticos, eu chamo muito a atenção de vocês para o direito à vida, que isso aqui já caiu na prova da OAB também há algum tempo, pode vir para nós novamente. O intuitivo, vem comigo aqui, o intuitivo é que nós pensemos que um tratado de direitos humanos será reticente em relação à pena de morte. E aí eu pergunto para vocês, como caiu na prova da OAB há alguns anos atrás, o Pacto São José permite a pena de morte aos países que ratificaram a Convenção Americana? Sim. O que não é permitido é o restabelecimento da pena de morte, caso o país tenha abolido e depois queira revitalizá-la. Isso que não é permitido, exatamente pelo princípio da proibição do retrocesso em direitos humanos. Evidentemente, aqui, como o nosso material traz, vocês podem ver que detalhes no longo artigo 4º que trata sobre o direito à vida, que também, evidentemente, se um país tiver a pena de morte no seu direito interno, essa pena de morte não poderá ser para pessoas menores de 18 anos ou maiores de 70 anos, e também gestantes ou pessoas que estão sendo foram julgadas ou responsabilizadas por crime considerado de natureza política ou conexa. Vem comigo. Esse é um artigo fundamental para a nossa análise. Demais elementos que eu vou tratar aqui com vocês em linhas gerais, certo? Que são importantes para nós entendermos. É a partir do Pacto de São José da Costa Rica, por exemplo, que nós implementamos a ideia de audiência de custódia no nossa processualística penal. A audiência de custódia, que vocês sabem, é aquela exigência de que numa prisão, por exemplo, uma prisão em flagrante, essa prisão, para ser perfectibilizada, ela passe pelo crivo judicial, por uma análise judicial do judiciário, para evitar, evidentemente, prisões ilegais, torturas, maus tratos, em estabelecimento prisional prévio
a restrição da liberdade. Isso se deve ao conteúdo do Pacto de São José da Costa Rica. E aqui nós podemos dizer que o Brasil implementou, temos uma circunstância que envolve o chamado controle de convencionalidade. Isso é bom da gente revisar também. O que é o controle de convencionalidade? É a adaptação do direito interno às convenções internacionais envolvendo direitos humanos que o país é signatário. Então esse é um tema muito importante, muito interessante dentro do direito internacional de direitos humanos, que trata desse reconhecimento. O país foi lá, ratificou um tratado, então ele tem que agora convencionalizar, adaptar o direito interno aos direitos humanos, numa discussão tensa envolvendo a relação entre direito internacional e direito interno, certo? Um outro elemento que eu posso trazer à tona dentro do conteúdo do tratado, aqui do Pacto de São José, diz respeito também, evidentemente, a elementos ligados à proibição da tortura, proibição da escravidão, proibição da servidão. E eu trago esses elementos à tona porque nós não teremos condições de revisar aqui, mas seria interessante vocês procurarem, darem uma olhadinha nas condenações que o Brasil teve pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nós tivemos condenações envolvendo questões ligadas a trabalho escravo, duas condenações relacionadas à ditadura militar no Brasil. Nós tivemos condenações ligadas também a uso indevido de interceptações telefônicas. Nós temos também maus tratos em estabelecimentos, maus tratos de homicídio em estabelecimento manicomial. Então, isso é interessante de dar uma analisada para que vocês tenham aí, caso as questões envolvam a jurisprudência brasileira da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que está preenchida aqui no nosso conteúdo do tratado. Fundamentalmente, nós temos que revisar também os órgãos competentes para a garantia dos meios de proteção dos direitos humanos do sistema interamericano. Nós temos a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Não confundir a comissão com a Corte, certo? Então, fundamentalmente, vem aqui comigo, vocês analisem a seguinte ideia. Vou pegar um exemplo no Brasil, por exemplo, nós temos o conteúdo do tratado, e quando o país viola o conteúdo do tratado, ele acaba gerando vítimas, ou uma vítima, um grupo de vítimas. E essas vítimas poderão representar reivindicar a responsabilização do país por violação de direitos humanos, ingressando com uma demanda. Essa demanda vai ser direcionada a quem? À comissão, e não à corte. No sistema de proteção de direitos humanos, sistema europeu de proteção de direitos humanos, os europeus podem ingressar direto com uma demanda perante a Corte Europeia de Direitos Humanos, mas no caso brasileiro não. No contexto interamericano, é necessário que tenha toda uma análise, todos os elementos ligados à atuação da Comissão Interamericana. Então, vocês podem analisar aqui na nossa tela que, como requisito para uma investida de uma petição por escrito perante a comissão, é necessário, o primeiro requisito importante de nós analisarmos, o esgotamento das vias de jurisdição interna. Vem aqui comigo, olha para mim e lembra de que os direitos humanos têm como uma das suas características a complementaridade. O que significa dizer que os direitos humanos são complementares? Que eles só vão poder ser, no âmbito judicial internacional, só poderão ser analisados depois que existiu a tentativa de resolução das controvérsias no direito interno. Então, se eu sofri violações de direitos humanos, eu tenho que entrar com uma demanda jurisdicional no Brasil e depois de que esgotaram-se as vias de jurisdição interna, ou se por algum elemento não foi permitido o meu acesso à justiça, que é um direito garantido pela Constituição Federal, aí eu posso... só depois do esgotamento das vias internas é que eu vou poder me direcionar à Comissão Interamericana. O detalhe é que esse esgotamento das vias internas ele pode ser afastado. Quando que ele pode ser afastado? Evidentemente, quando não existem mecanismos no direito interno para fazer valer esse direito violado, ou quando, como eu comentei anteriormente, há uma barreira, algo que num contexto me impeça de acessar a justiça. E também, e aqui é muito importante, quando há uma demora injustificada na duração do processo. Eu tenho uma demanda interna e essa demanda ela não anda, né, nessa ideia de que o processo
ele não tem uma duração razoável, né, que vai envolver uma série de elementos para dizer o que é razoável ou não perante a própria jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. É claro que a complexidade do caso, a atuação da autoridade judicial do país e das próprias partes no processo interno. Mas então, se a comissão entende que há uma demora justificada, aí ela reconhece essa petição. Um outro requisito que vocês podem ver aqui na tela é que essa petição tenha que ser apresentada no prazo de 6 meses, contados a partir da notificação ao prejudicado da decisão definitiva. Então, quando esgotou as vias internas, eu não posso ficar esperando anos e anos e anos para ingressar com uma demanda no âmbito internacional, se assim eu quiser. E como terceiro elemento aqui, a ausência de uma litispendência internacional. Então, essa discussão ela não pode estar sendo já tratada, discutida, deliberada por outro órgão envolvendo o direito internacional ou cortes internacionais. Certo? Quando então chega quando chega a demanda perante a Comissão Interamericana, ela vai analisar essas circunstâncias. O que a comissão pode fazer? Ela vai então ver se cumprem os requisitos, como esse da esgotamento das vias internas. Ela pode, num segundo momento, solicitar esclarecimentos do Estado que está sendo denunciado. Pode tentar compor entre as partes, entre vítimas e Estado, pode fazer recomendações aos países, e essas recomendações são consideradas como uma normativa internacional, como obrigatórias. Então, por exemplo, o Brasil, a Lei Maria da Penha surgiu de uma recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos ao analisar que a legislação brasileira não é tamanhamente protetiva à questão da violência doméstica. Então, nós temos a Lei Maria da Penha fruto de uma recomendação da Comissão Interamericana. Certo? Caso a Comissão Interamericana recomende elementos aos Estados e os Estados não os cumpram ou os esclarecimentos, a defesa dos Estados não seja suficiente para elidir a demanda ou não existe uma composição entre as partes, a Comissão remete o caso para a Corte. Certo? Lembrando que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos é composta por 7 membros e agora analisando a Corte é composta por 7 juízes. Certo? Então, o caso chega na Corte Internacional de Justiça, que vai ter fundamentalmente, analisem aqui no nosso material, uma dupla competência. O que a Corte Internacional de Justiça... O que a Corte... a Corte Interamericana de Direitos Humanos, aqui tem um problema no material. Me confundi aqui, tá, pessoal? O que a Corte a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela tem como fundamentalmente as suas competências, né? Ela tem uma dupla competência. Além de julgar os casos que são elas submetidos pela comissão, ela também oferece pareceres consultivos. Então, ela tem uma competência consultiva e contenciosa. E lembrando que as condenações da Corte Interamericana de Direitos Humanos, elas não são de caráter penal, elas são de caráter moral ou pecuniário. Então, altera uma legislação, retoma um caso, volta a investigar um caso que não foi investigado no contexto brasileiro, como, por exemplo, o caso Damião Ximenes Lopes, a primeira condenação que o Brasil teve pela Corte, envolvendo maus tratos e morte no estabelecimento manicomial. Então, elas não têm natureza penal, isso é muito importante. Certo? Detalhes aqui ainda sobre o sistema interamericano. Desses 7 juízes, há uma exigência de um quórum para a decisão do caso, de que eles sejam feitos no mínimo 5. Não precisa estar os 7 juízes, mas há uma exigência de um quórum mínimo de 5, que isso eu já vi cair também em provas de diplomacia e também provas de concurso geral e provas da OAB. E o detalhe que não são esses juízes, eles não votam, como é o caso, por exemplo, nos contextos do STF. Então, esses juízes da Corte Interamericana de Direitos Humanos, eles entram num acordo de ideias e assinam todos juntos as decisões envolvendo a condenação ou absolvição do país. Por fim, pessoal, para nós finalizarmos, a última prova da OAB, ela trouxe mais uma vez, tem caído recorrentemente, questões ligadas ao direito internacional migratório. Eu trabalho bastante com essa matéria, eu sou coordenador do Serviço de Assessoria em Direitos Humanos para Imigrantes e Refugiados, o SADIR, da PUC, aqui do Rio Grande do Sul. E então, é fundamental nós falarmos um pouquinho sobre o direito internacional migratório,
trazendo à tona para vocês que a nova lei de migrações, que entrou em vigor em 2017, e ela substituiu o antigo Estatuto do Estrangeiro, que era lá da ditadura militar, e foi trazida à tona com o princípio da não criminalização do estrangeiro e com a prerrogativa, o paradigma dos direitos humanos. Mas eu aposto as minhas fichas para essa prova de agora, alguma questão, como caiu na prova passada, questões ligadas à nova lei de migração, eu apostaria talvez em alguma dimensão envolvendo o direito dos refugiados. Então vamos analisar rapidamente aqui, para revisar nesse finalzinho da nossa aula de revisão, o que nós temos na discussão envolvendo o direito internacional dos refugiados, no paradigma do século XX, envolve a Convenção de Genebra relativa ao Estatuto dos Refugiados, lá de 1951, que fundamentalmente cria essa agência subsidiária da ONU, o United Nations High Commissions for Refugees, ou Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Então, o Acnur, como nós chamamos, atua em prol da proteção tanto dos refugiados quanto dos apátridas, que são aquelas pessoas que não têm nacionalidade em nenhum país, que é uma circunstância bastante delicada no contexto dos direitos humanos, do direito internacional, e que eu chamo a atenção para vocês aqui. O que vamos revisar nessa reta final é distinguir o que nós chamamos de definição clássica de refugiado e definição estendida. Então, lá o Estatuto dos Refugiados, no artigo 1º, vai dizer o que uma pessoa precisa qual é a circunstância que a pessoa pode estar sujeita para ser identificada como uma refugiada. Ela precisa de ter um chamado bem fundado temor de perseguição por uma questão relacionada a um desses pontos, um ou mais desses pontos, né? Questões ligadas à raça, envolvendo preconceito racial, portanto, questões ligadas à nacionalidade, ou seja, tudo que envolve dimensão ligada à xenofobia, nesse sentido. Questões, evidentemente, ligadas à religião. Um quarto ponto que a Convenção deixou um pouco mais elástica, um pouco mais aberta, que seria pertencimento a determinado grupo social, e na prática nós vemos onde mais recaem essas circunstâncias envolvendo o refúgio, que é a questão de orientação sexual. Inúmeros países que hoje em dia ainda criminalizam a homossexualidade, ou também questões de gênero envolvem nesse pertencimento a determinado grupo social, mulheres perseguidas, legislações que são violadores de direitos das mulheres, ou também feministas, ativistas que atuam aí nessa pauta, e também por dimensões políticas. A pessoa que é contra o governo, a pessoa que se manifesta contrário às políticas internas, também poderá solicitar, reivindicar o refúgio. Importante distinguir que no contexto, principalmente da América Latina, refúgio e asilo político não são sinônimos, como muitas vezes é tratado. Então, o refugiado é uma pessoa que pode receber a proteção do refúgio por questões políticas, mas o asilo político envolve necessariamente somente a questão política, e a principal diferença que nós podemos articular é que o asilo político trata-se de uma proteção presente lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 14º, também na Constituição Federal Brasileira, artigo 4º, inciso 10º, que trata dos princípios da República Federativa do Brasil relacionados às relações internacionais. Só que, então, no âmbito do asilo político, a proteção do asilo político é conferida por parte do chefe de Estado, presidente da República, por exemplo. Evidentemente, logo, nesse contexto, o asilo político ele acabará sendo visualizável muito mais para aquelas pessoas que têm um protagonismo internacional, uma visibilidade internacional. Então nós podemos destacar quem é o asilado político mais famoso do mundo, Edward Snowden, ex-agente da CIA, né? Enfim, vazou todas as questões da espionagem dos Estados Unidos, o Julian Assange, o Cesare Battisti, coisas assim que nós podemos ter em mente. O caso do refúgio não, vai envolver aí na casa de quase 100 milhões de pessoas, segundo os últimos relatórios de tendências globais da ONU, do Acnur. Certo? Principalmente num contexto de pandemia. Por fim, além dessa definição clássica que nós estamos analisando aqui, evidentemente, se nós percebermos essa definição clássica, uma série de críticas envolvem a adoção somente dessa definição clássica de refugiado, exatamente porque ela não dá voz a uma série de prerrogativas e circunstâncias que vão envolver pessoas em deslocamento forçado, como, por exemplo, terrorismo, né? Não está aqui. Então, eu chamo a atenção de vocês, por fim,
para a Declaração de Cartagena de 1984, que vai estabelecer uma definição estendida de refugiado, considerando também como refugiado aquela pessoa que retira do seu país em virtude de grave ameaça de violação de direitos humanos, certo? Então, o que é importante nós atentarmos aqui? Nós temos a definição clássica, nós temos a definição estendida, discutida e reconhecida por alguns países. O Brasil reconheceu a definição estendida. Mas um detalhe importante é que nessa dimensão de extensão do conceito de refugiado não entra questões ligadas a dinâmicas econômicas e ambientais. Então, nós não podemos falar que a ONU trata, do ponto de vista técnico, jurídico, do direito internacional dos direitos humanos, a questão dos refugiados ambientais. Não há uma ampliação dessa categoria. Certo, pessoal? Focando aqui, para finalizar essa parte dos refugiados, vale a pena dar uma olhadinha, talvez, na Lei 9474/97, que é o Estatuto dos Refugiados do Brasil, a legislação que fundamentalmente cria o CONARE, Comitê Nacional para Refugiados, que é um órgão vinculado ao Ministério da Justiça, que tem como prerrogativa difundir a proteção dos refugiados e também julgar as solicitações de refúgio. Então, um refugiado chega no Brasil, solicita refúgio, faz a solicitação de refúgio perante a Polícia Federal, depois é agendada uma entrevista com autoridades, com o CONARE, para o CONARE analise, em linhas gerais, se há esse bem fundado temor de perseguição, se adaptando a alguns dos contextos ligados tanto à definição clássica ou à definição estendida. E da negativa do CONARE caberia ainda, segundo a nossa Lei 9474/97, ainda em 15 dias um recurso endereçado ao Ministro da Justiça, certo? Então isso é bem importante. E o detalhe também, para nós termos em mente, para finalizar nossa revisão, nós já passamos um pouquinho aqui do nosso tempo, é que o solicitante de refúgio ele já angaria um nível de proteção. O solicitante de refúgio ele não pode, enquanto ele está aguardando a solicitação, o Estado reconhecer, analisar se trata-se ou não de uma condição de refugiado, o indivíduo está numa condição de refugiado ou não, essa pessoa não pode ser retirada compulsoriamente do país enquanto está aguardando essa decisão. Ou seja, não pode ser expulso, não pode ser extraditado, não pode ser deportado. Isso nós entendemos no artigo 33 do Estatuto dos Refugiados como o princípio non-refoulement, essa palavra em francês, que nós entendemos como o princípio da não devolução ou cláusula de não retorno. E também um detalhe que esse solicitante de refúgio no Brasil, quando ele solicita refúgio e está aguardando, ele já pode trabalhar, ele já tem condições de retirar um CPF, já tem um cartão SUS, já pode fazer uma carteira de trabalho, então já está legalizado a sua atividade laboral, certo? Então é isso, pessoal. Eu tentei contemplar elementos que eu entendo que sejam fundamentais e que caem com uma certa estridência nas nossas provas da OAB e desejo muito boa sorte a todos e a todas e até a próxima. Grande abraço.